Cara, esse teu trabalho, a gente estava falando antes aqui, eu vou ter que puxar essa daí. Com certeza. Porque isso aí tem muita semelhança, né? Tem muita semelhança, com algo cara, aí que... com o Neuralink. Né? Ah, demais. Afinal, foram 3 dos meus alunos que fundaram. Não é semelhança, né? É a base do Neuralink. Vamos explicar pra galera aí que não sabe o que é o Neuralink, né? Que é uma empresa do Elon Musk, né? Que lida com... A ideia dele é essa, né? Colocar um chip no cérebro, né? Sim. Para tentar, não sei se recuperar movimentos e tal, né? Ou coisa do tipo, aí o senhor vai explicar. Mas o que existe uma grande questão nisso aí, eu até queria perguntar até nesse caso aí, vocês chegaram isso aí chegou o experimento que o senhor fez, chegou no nível do ser humano depois? Não, chegou em 2004, isso que eu estava te falando, nós publicamos em 99 em rato, em 2000 em macacos, chama macaco coruja, que é um macaquinho pequenininho. E em 2003 nós publicamos em macacos rezos, que são macacos grandes, cujo cérebro é muito parecido com o nosso. Tem uma diferença grande evolucional, né? Não é chimpanzé, não é um símio, é um macaco rezo, né? E esse trabalho teve uma explosão. E aí um neurocirurgião da Duke, que é um especialista em cirurgias de Parkinson, chegou para mim e falou, olha, eu tenho pacientes que a gente faz o implante para tratamento de Parkinson, que é um implante profundo, e nesse trajeto até chegar lá no fundo do cérebro, né, nós vamos registrando. Nós vamos registrando neurônios. Eu tenho um probe aqui que registra até 11 neurônios e tal. A gente não podia tentar, porque o paciente está desperto. Né? Porque uma vez que você abre o couro cabeludo, o crânio, o cérebro não sente dor, por incrível que pareça. Você pode encostar no cérebro, você não vai sentir nada. Nervosa ali, né? Que nem no filme lá do Hannibal. Que ele isso, ali é um pouco diferente. O intuito é um pouco diferente. Mesmo porque cérebro de macaco não é uma delicada... Não parece ser saboroso. Na Tailândia eles apreciam, mas aqui acho que não. Mas, enfim, e nós tivemos 11 voluntários e nós reproduzimos um ano depois da Aurora, que é a macaca mais famosa dessa área, né, que ficou extremamente conhecida no mundo todo. Eu ia para certos lugares, o pessoal falava, você que é o dono da Aurora? Eu falei, não, eu sou colaborador da Aurora. Porque ela que fez o trabalho pesado ali, né? Esses pacientes controlaram na sala cirúrgica um braço virtual. Foi a primeira vez onde, sob controle, né, rígido, né, seres humanos conseguiram fazer com que o cérebro deles se libertassem dos limites físicos do próprio corpo. Tá? Que a atividade elétrica do cérebro deles fosse mandada, porque o braço virtual não estava na sala cirúrgica, estava no meu laboratório, que ficava a alguns quarteirões. Eles viam numa tela, né, o que acontecia para dar o feedback visual, e aí era o mesmo algoritmo computacional. O mesmo software que funcionou para os macacos funcionou para os seres humanos. Eles não precisaram aprender a mover aquele braço? Não, eles tiveram 1 minuto de treinamento. 1 a 2 minutos de treinamento pré-início do... E eles não precisaram mexer o corpo. Essa que foi a coisa mais... Que nem a Aurora, né? É só com a vontade Só com o desejo mental de se mexer. E foi para aí que eu e o John escrevemos um artigo que ficou muito conhecido na Scientific America, que foi a origem do projeto Andar de Novo, 10 anos antes de acontecer, onde a gente previu que na próxima década, usando uma interface cérebro-máquina, pacientes paraplégicos ou tetraplégicos seriam capazes de recuperar a mobilidade só imaginando o que eles queriam fazer do ponto de vista motor, porque a gente conseguia ler esse, vamos dizer, em termos leigos, esse pensamento motor. Miguel, como você anda vendo isso aí hoje em dia? Assim, a oposição entre o exoesqueleto e os implantes internos, enfim, essa dicotomia aí. Para mim, eu nunca vi... Na reabilitação. Eu nunca vi uma dicotomia, porque eu sempre propus que em reabilitação, em neuroreabilitação, para pacientes com lesão medular, derrame, claramente a estratégia que vai ser vencedora é a combinação de múltiplos métodos. Então, se você tiver stem cells que vão ajudar a reconectar a medula espinal, ótimo, mas você vai ter que treinar esses nervos que estão reconectados. E você vai fazer isso de uma maneira provavelmente não invasiva, né? Então, a combinação de múltiplas técnicas é o que vai ser, como se diz, a estratégia vencedora na minha... Mas você acha que o endgame é o sujeito usando, pelo menos vamos pensar nos próximos 20 anos, algum tipo de prótese ou é reconstituição biológica de tecidos? Eu acho que as próteses vão existir para o resto da nossa vida. Elas existem há milênios. Sim. Foi uma das primeiras estratégias dos egípcios, dos gregos, né?
coisas que a gente nem acredita que é possível que eles fizeram por causa das amputações traumáticas, né? Eu acho que as próteses elas vão chegar mais rápido, mas o que a gente chama hoje de neuropróteses é uma coisa híbrida. Porque você pode ter uma coisa não invasiva, fica aqui aqui na cabeça, fora... Leitor no scalpel, né? Ou aqui na medula espinal, né? Estimulação eletromagnética. E aí você pode ter algo implantado que faz o meio de campo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu tenho que fazer isso porque eu acho que vai entrar para a história do Flow. Naquele momento em que o Daverson roubou a bola Lá vem. e correu para o gol, eu estava aqui em São Paulo, eu não tive coragem de ir para o Uruguai. Eu pensava comigo, eu queria estar registrando o cérebro do Daverson nesse instante para ver se vai dar gol, porque era quase impossível ele acertar o chute, né? Então, porque é o Daverson? Não, o Daverson é o herói, eu não vou falar mal do Daverson jamais. Todavia, isso que é a beleza da brincadeira. Se eu tivesse com o registro eletrofisiológico naquele instante, eu saberia 150 milissegundos antes dele chutar a bola. Não fazer o gol, mas que o chute ia sair na direção, pelo menos, do gol. E foi isso que a gente mostrou nos macaquinhos 20 anos atrás. Quando aparece a Neuralink, né, existe a dicotomia que eu vejo hoje em dia na ciência, é a ciência que é a ciência feita como a gente faz, né, a ciência básica, pelo conhecimento, por desenvolver ideias que podem ajudar a humanidade. Né, porque só para você parar para pensar, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, há 3 anos atrás, soltou um relatório dizendo que tem 1 bilhão de pessoas com distúrbios do sistema nervoso central, do cérebro, entre psiquiátricos e neurológicos. 1 em cada 7 seres humanos tem algum problema intratável, a maioria deles, né? Só de paraplégicos são 25 milhões. Caramba! Vítimas de derrame cerebral, 250 milhões. Depressão crônica, que é difícil de estimar, porque os números são subestimados, mais de 500 milhões. Mais de 500 milhões. Tá? No mundo, né? Então, se você consegue ter uma ideia que consegue escalar a esse nível, maravilha, eu sou totalmente a favor. O problema, o que eu não aprecio, é criar o hype. O hype de coisas que nunca vão acontecer. Cara, concordo tanto com o que você está dizendo. Então, o nosso querido amigo, o Mr. Musk, chegou a dizer o seguinte: não, nós vamos upload conteúdo na cabeça das pessoas. Mas aí que ele me ganha. Não, ele falou... Matrix, agora eu sei como é Matrix, exato. Não, nós vamos aprender... Ele falou francês ou russo, só conectando aqui, né? É total absurdo. Ou nós vamos download um cérebro num CD-ROM. Tá? Nunca vai acontecer, porque o cérebro não é digital. Interessante você está falando, que eu ia te perguntar sobre isso. O cérebro não é um sistema digital, ele é um sistema, se qualquer coisa, analógico. Eu gosto de chamar ele de analógico digital, mas ele é majoritariamente analógico porque ele computa com o hardware. Isso. Então não tem perigo dele entrar na nossa cabeça. Não tem perigo. É copyright protected. Tá? Todos nós temos tem aquele pininho ali, né? Tem. O cara, né, quem foi que deu ela? Assinou o termo de compromisso lá, falou, não, vai ter um copyright no barato, né? Então, o meu grande problema é quando você vende algo que é impossível de ocorrer, você corre o risco de destruir a área. Sem dúvida. Né? Porque você vai falar, não, a neurociência vai salvar a humanidade porque nós vamos... Daqui a pouco a neurociência não funciona para nada. Não funciona para nada. Né? Então, esse hyper aqui é para ganhar dinheiro, é óbvio. Não tenho nada contra o pessoal ganhar dinheiro, honestamente. Mas o hyper faz com que as suas ações de uma coisa que é totalmente inviável, de repente era $1, passa a valer 40. E essa é uma grande especialidade do nosso amigo, é especular. É o marketing que ele joga em cima das coisas. Não há dúvida, né? por isso que eu te contei, né, que numa entrevista chegaram para mim e falaram, o que você acha do futuro da neurociência liderada pelo Elon Musk? Eu falei, bom, primeiro ele precisa descobrir onde fica o cérebro. Né? Deu uma repercussão medonha lá nos Estados Unidos, né? Mas aí depois ele levantou esse hype aí, agora deu uma acalmada até, Ele deu uma acalmada porque de 23 macacos que eles fizeram lá na Califórnia, eles mataram 16. E é o seu procedimento, né? É o meu procedimento. Vamos ser bem honestos com meus alunos, que tá vendo o Flow aqui. Cara, esse é o procedimento que o Miguel inventou. O problema é que eles fizeram esse procedimento, eu não sei o que aconteceu, porque nós tivemos 30 anos de pesquisa, né? Em macacos eu comecei em 97, né? Vai fazer 26 anos.
Nunca perdemos um macaco. Acho que é um método de implantação do eletrodo. Tá? Eu acho que a neurocirurgia... a neurocirurgia dele é problemática. É problemática. Já porque me falaram. 16 de 23... Eu conheço um cara que trabalha há um tempo, que talvez seja aluno seu. Porque deve ser o tipo de cirurgia que ele está fazendo para implantar, alguma coisa do tipo? Não, porque a infecção, o índice de infecção dele é brutal. Se você tiver, por exemplo, na minha universidade, onde eu fiquei 28 anos, se você perder um macaco, você entra em probation. Certo. O seu laboratório está sob investigação. Se você perder o segundo, fecha. Entendi. Ok? Porque ele não tem isso porque ele é a empresa dele, né? Exato. E quando eu vi o budget que ele alocou para fazer essas cirurgias, é coisa de criança, né? $1 milhão para fazer 23 cirurgias de macaco não paga a geral do antigo Maracanã. Não tem o menor sentido. Né? Então, foi under budget. Talvez tenha sido feito de uma maneira que não é, né, o state of the art neurocirúrgico, que é muito complexo. A nossa sala cirúrgica é uma sala humana. Se você entrar onde eu fazia cirurgias com um neurocirurgião que era meu assistente, você parecia que você estava na sala de neurocirurgia do Sírio-Libanês ou do Einstein, tá? E você monitorava esse animal durante 15 dias, continuamente. Então você acompanha ele estava com tentando patentear uma técnica para implantação de eletrodo rápido. Isso, que foi... É isso que deu merda, porque esse negócio não funciona. Então, isso aí, um dos engenheiros, que é um engenheiro brilhante, um dos melhores engenheiros que eu tive no meu laboratório, veio apresentar essa ideia. Ele trabalhou na Neuralink, ele é um fundador da Neuralink. Ele veio apresentar essa ideia de criar um robô para implantação automática em 2006 no meu laboratório. Eu olhei para ele e falei, Tim, primeiro que o market disso vai ser isso aqui, porque que neurocirurgião vai querer ter um robô fazendo a cirurgia dele? Né? Mesmo porque tem procedimentos que tem que ser o cara, tem que ser um ser humano que vai fazer. Segundo, é inviável economicamente. Vai custar uma fortuna. Talvez 3, 5 hospitais do mundo consigam ter um barato desse, mas para pesquisa ou para fazer em grande escala, não vale a pena. Mas o Tim é um grande engenheiro, o Tim Hampson, é um dos melhores engenheiros que eu já trabalhei, meu estudante de PhD. E eles fundaram a Neuralink antes do Elon Musk porque o Elon Musk, na verdade, ele não fundou, Ele né? não funda nada. Isso é bom falar. Até a própria Tesla, né? Ele mesma não fundou, coisa. Ele entrou, a Neuralink ele entrou, porque ele tem uma... Não sei se ele pode ter uma visão que aquilo ali pode ser um futuro. Mas o senhor acha que a Neuralink, eles ajeitarem, arrumarem, ela pode ter um futuro aí para frente? Eu acho que, por exemplo, quando nós fomos fazer os pacientes aqui na Copa do Mundo, os 8 pacientes, eu inventei a técnica de implante intracraniano. E eu cheguei, olhei e falei, não precisa. Dá para fazer com EEG. Você só precisa detectar a intenção, você não precisa detectar os detalhes do movimento robótico. Isso aí o robô faz.